Olá, queridos ouvintes do EcoTalk. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast dedicado à natureza e à conservação. Sou o G. Anderson, o seu apresentador, e hoje, no terceiro episódio do nosso podcast, discutiremos um tema muito importante: o grau de isolamento e como ele está intimamente relacionado à conservação das espécies em nosso planeta. Você pode estar se perguntando agora, o que exatamente é o grau de isolamento e por que ele é tão importante para a conservação da biodiversidade? Bem, vamos desvendar todas essas questões juntos. E para discutir esse tema, nesse episódio, estarão presentes novamente as alunas do curso de Ciências Biológicas da UFAL, a Ana, Gabriela, Isabelle e Letícia. Inicialmente, precisamos entender o que é o grau de isolamento. Ele é um conceito utilizado em ecologia e biologia da conservação para descrever o nível de isolamento de uma população, espécie ou ecossistema. Em outras palavras, ele se refere ao quão isolado uma determinada unidade ecológica ela está de outras unidades semelhantes. Então, imagine que o nosso planeta ele é um grande quebra-cabeça, com diversas peças representando diferentes ecossistemas, espécies e populações. Então, o grau de isolamento nesse contexto, ele nos diz o quão separadas essas peças estão uma das outras. Esse isolamento, ele pode ser geográfico, o que significa que algumas populações podem estar fisicamente separadas por barreiras naturais, por exemplo, montanhas, rios ou oceanos, mas também ele pode ser genético, indicando que mesmo que populações estejam próximas, elas podem ter limitadas trocas de genes, devido a barreiras comportamentais ou genéticas. Diante disso, compreender o grau de isolamento de populações e ecossistemas é fundamental para desenvolver estratégias de conservação eficazes, pois envolve identificar populações geneticamente distintas, áreas geográficas isoladas e barreiras ao fluxo gênico. Para começar, gostaria de convidar nossa primeira convidada, Isabelle, a compartilhar conosco como as ilhas biogeográficas ilustram a importância do isolamento na evolução e na conservação de espécies. Olá, é um prazer estar aqui de volta em mais um EcoTalk. Muito obrigada pelo convite. Bem, então no assunto, vou falar um pouquinho sobre as ilhas biogeográficas. E aí, o que são essas ilhas biogeográficas, para começo de conversa? Essas ilhas, elas são áreas geograficamente isoladas e elas podem variar bastante em tamanho. Por exemplo, podem ser ilhas oceânicas, até mesmo pequenas áreas isoladas em continentes, como lagoas ou até mesmo as ilhas fluviais. E aí esse termo biogeográfico, ele vai se referir a uma distribuição geográfica de espécies ou grupos de organismos. O que torna essas ilhas, tão especiais é o fato de que, devido a esse isolamento, elas frequentemente vão abrigar comunidades de plantas e animais únicas e altamente adaptadas ao seu ambiente específico. E esse isolamento geográfico, ele desempenha um papel totalmente fundamental na questão da evolução e conservação de espécies, Aí por quê, Quando um grupo de organismos ele fica isolado em uma ilha, em um local por um longo período de tempo, eles podem evoluir de maneira independente, levando assim a uma formação de espécies exclusivas. Isso ocorre devido a pressões seletivas, a ambientes nas ilhas que podem ser diferentes dos continentes vizinhos e assim vai. E essas adaptações, geram adaptações específicas, adaptações únicas para sobreviver nesse ambiente específico, por exemplo, como mudanças no tamanho do corpo, mudanças no seu comportamento, nos seus hábitos alimentares e assim vai. E só que ao mesmo tempo que esse isolamento pode levar a essa diversificação, também pode tornar essas espécies mais vulneráveis a ameaças. Ameaças como espécies invasoras, como mudanças climáticas e assim vai. Muitas espécies em ilhas, elas têm uma distribuição geográfica limitada, as tornando mais suscetíveis a esses fatores de risco, Então, essa conservação das ilhas biogeográficas é algo de extrema importância, porque são muitas espécies endêmicas, espécies encontradas apenas naquela área específica, ocasionando um risco de extinção, com a degradação desses habitats ou até mesmo outras ameaças àquele local, sendo totalmente crucial, a preservação dessas áreas para proteger assim a biodiversidade global.
E aí, eu acho interessante é que essas ilhas biogeográficas, elas são capazes de oferecer um contexto fascinante para a exploração, né? Esse aí entra a relação do isolamento geográfico com a evolução, a conservação, e assim vai. Sendo necessária essa criação de áreas protegidas, né? Implantação de medidas de conservação, a gestão das espécies invasoras quando tem, o monitoramento de mudanças climáticas, elas são totalmente essenciais para visar essa proteção das espécies e dos ecossistemas dessas ilhas. E aí, como exemplo, né, nós temos vários exemplos de famosos de ilha biogeográfica, como, por exemplo, as Ilhas Galápagos, né? Elas foram fundamentais para a teoria da evolução de Charles Darwin, com a sua rica diversidade, o seu isolamento. As Ilhas Galápagos, elas são localizadas, né, no Oceano Pacífico, a oeste da costa do Equador, e acho que talvez deve ser o mais famoso exemplo de ilha biogeográfica, com sua biodiversidade única e tudo. Também nós temos a ilha de Madagascar. Madagascar é uma grande ilha, né, no Oceano Índico, a sudeste da África, e ela é notável por abrigar uma grande variedade de espécies endêmicas, como lêmures, camaleões e muitas outras. Também outro interessante são as Ilhas Falkland, lá nas Malvinas, no Atlântico Sul. Essas ilhas elas são conhecidas por sua população de aves marinhas, como pinguins e albatrozes. E aí, só que eu falei um pouco sobre o isolamento geográfico, né, que acontece nessas ilhas. E aí isso acontece de várias maneiras, né? Como, por exemplo, tem o fluxo genético, ele pode ser barrado entre essas diferentes populações de uma mesma espécie, e depois de um tempo, essas espécies isoladas, elas acabam evoluindo independentemente uma da outra, estacionando, né? Parando esse fluxo genético que antes existia. Sempre com o tempo, né? Claro. Essas adaptações específicas, lembrando também, tem tudo a ver com a seleção natural local e assim vai. É isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada pelo convite. Um beijo, até a próxima. Excelente, Isabelle. Agora vamos discutir os efeitos de barreiras geográficas. Auana, por favor, nos conte mais sobre como essas barreiras afetam o isolamento de populações e a diversidade genética. Oi, gente. É um prazer mais uma vez estar trazendo aqui informações para o Ecotalk, né? Sempre muito gratificante ser convidada. E, primeiramente, a gente precisa entender o que é uma barreira geográfica, né? Então, as barreiras geográficas, elas são elementos naturais, como montanhas, rios, oceanos ou desertos, e elas vão impedir a livre migração de indivíduos de uma espécie entre diferentes áreas geográficas. Então, essas barreiras, elas desempenham um papel crucial na evolução das espécies, afetando o isolamento das populações e, consequentemente, a diversidade genética. Então, quando uma barreira geográfica separa uma população em dois grupos isolados, esses grupos, eles vão começar a evoluir de forma independente. Então, as mutações genéticas, seleção natural e deriva genética podem levar a mudanças genéticas ao longo do tempo em cada um desses grupos. Então, essas mudanças, elas vão se acumulando e, eventualmente, elas vão resultar em diferenças genéticas significativas entre as duas populações. Então, isso é conhecido como o efeito de especiação, no qual eu tive ali uma espécie, ela foi dividida, então vão acontecer essas mudanças genéticas e eu vou ter, então, espécies distintas. Então, à medida que as populações se tornam geneticamente diferentes devido ao isolamento geográfico, a diversidade genética entre elas também vai aumentar. Então, isso ocorre porque as pressões ambientais em cada área geográfica podem ser diferentes, levando a diferentes adaptações genéticas. Então, vamos supor que você tem um animal, que ele vive em um certo local, e você tem um rio ali no meio. Então, tem pedras, e isso facilita a migração desses animais de um lugar para o outro. Mas, com o tempo, esse rio passa a encher mais, a ficar um pouco mais largo, então isso acaba dificultando essas espécies a transitarem de um lado para o outro. Então, o que vai acontecer? Essas espécies não vão migrar mais, então vão acontecer mutações genéticas distintas em cada uma dessas populações, e elas passam, então, a ter tantas diferenças genéticas que elas acabam sendo diferentes. Então, vai acontecer esse processo de especiação. Então, vamos supor que, de um lado, tem espécies que elas têm um modo de vida mais terrícola,
terrícola, né? Então, para se alimentar e tudo mais, ela fica mais visível a predadores, então ela precisa desenvolver diferenciações genéticas, como os garras maiores, presas maiores, que vão facilitar a sua defesa. E do outro lado, a gente pode ter, por exemplo, alguma espécie que já adotou um modo de vida mais arborícola, né? Então, ele se alimenta de frutos. Então, toda a sua adaptação vai ser voltada a subir em árvores e se alimentar com base no que é encontrado nas copas das árvores, por exemplo. E com isso a gente consegue perceber, né, que as barreiras geográficas, elas realmente desempenham um papel fundamental em aumentar a diversidade genética dentro da população isolada, mas isso não significa que ela seja necessariamente sempre voltada a essa diversidade. Pode acontecer de reduzir também a diversidade, entendeu? Como acontece em muitas outras espécies. Então, isso pode acontecer, pode trazer diversas limitações para esses animais, e isso pode significar, por exemplo, que pode ter uma certa vulnerabilidade quando tem alguma mudança climática ou alguma doença, exatamente por essa menor diversidade genética que eles podem apresentar. Então, esse é um pouco de informação que eu quis trazer aqui para vocês. Muito obrigada pelo convite mais uma vez e pode chamar sempre para contribuir aqui com informações para o Ecotalk. Muito interessante, Auana. Agora vamos discutir outro aspecto crítico, que é a fragmentação de hábitats. Letícia, você poderia nos explicar como a atividade humana pode interferir no grau de isolamento e ameaçar a biodiversidade? Olá, gente, é muito bom estar de volta nesse podcast. Bom, a fragmentação de hábitat por ação antrópica é um fenômeno cada vez mais preocupante e ela pode ocorrer por conta da urbanização, da agricultura e construção de estradas, por exemplo. Essa fragmentação ocorre quando áreas naturais contínuas são divididas em pedaços menores e isolados, e esse processo tem impactos profundos tanto na biodiversidade quanto também na saúde dos ecossistemas locais. Quando os hábitats são fragmentados, as áreas de vida de muitos animais e também de plantas são divididas em partes muito menores e mais distantes umas das outras. Isso pode dificultar, por exemplo, a movimentação de indivíduos entre essas áreas, o que pode levar à diminuição da diversidade genética e também ao aumento do risco de extinção local. Além disso, a fragmentação de hábitat pode levar à perda de espécies que dependem de áreas maiores e mais contínuas para sobreviver. Animais que precisam de grandes territórios, como predadores topo de cadeia alimentar, são particularmente afetados, porque podem encontrar dificuldades para encontrar presas e também manter populações saudáveis. A fragmentação também altera os processos ecológicos, como a polinização e a dispersão de sementes, que são essenciais para a reprodução de muitas plantas. Isso pode resultar, inclusive, na diminuição da abundância de plantas e na perda de diversidade vegetal, o que vai também influenciar negativamente os animais que dependem dessas plantas. Além disso, a fragmentação de hábitat pode aumentar a exposição de espécies à predação por invasores, a também doenças e mudanças climáticas, tornando-as mais vulneráveis. Isso pode desencadear desequilíbrios em ecossistemas inteiros, afetando a saúde e a estabilidade desses sistemas. E isso pode, inclusive, também prejudicar os seres humanos, visto que pode haver invasão de animais silvestres nas áreas urbanas, o que pode causar acidentes e também disseminação de doenças. Muito obrigado, Letícia. Por fim, vamos discutir o endemismo. Gabriela, poderia nos explicar um pouco sobre e compartilhar também conosco sobre algumas estratégias de conservação em áreas com alto grau de isolamento? Oi, pessoal, que prazer retornar para falarmos sobre a conservação da biodiversidade. Obrigada, Jeanson e colegas de curso por me receberem novamente. Então, uma espécie ela é considerada endêmica quando ela é encontrada apenas em determinada região, ou seja, ela ocorre naturalmente lá e não em outros locais do planeta. E essa região de ocorrência pode ser de diversas escalas e a ocorrência em si é fruto de algum grau de isolamento e da combinação de diferentes fatores, como o isolamento geográfico ou então processos evolutivos, por exemplo. É comum que áreas de alta biodiversidade apresentem alto grau de endemismo, porque as condições únicas da região em relação à sua ecologia levam à adaptação das espécies ao longo do tempo, conformes com aquela área, né? Então, estudar o endemismo é essencial para a gente conseguir conservar a biodiversidade, entender as melhores abordagens, né, utilizadas
porque as espécies endêmicas elas são muito vulneráveis às ameaças à biodiversidade. Isso porque se houver desmatamento, poluição, mudanças climáticas ou os eventos naturais de destruição em áreas de endemismo, devido à restrição da espécie ao ecossistema, ela é muito impactada. Ou então, se a espécie for muito isolada, ela é menos capaz de se adaptar a mudanças, porque falta diversidade genética, deixando-a mais suscetível a doenças, por exemplo. O impacto humano afeta, as mudanças climáticas afetam, as mudanças de espécies que impactem no papel ecológico da espécie endêmica também vão afetar, ou seja, a invasão de espécies exóticas, né? Então, tudo isso é um desafio para a manutenção da biodiversidade e proteção das espécies endêmicas, né? Por isso que é tão importante a gente apostar em medidas de conservação da biodiversidade, por meio de monitoramento e pesquisas constantes, determinar a proteção de áreas, criando reservas ou parques nacionais, restaurar habitats naturais degradados, ter uma gestão minuciosa de espécies invasoras e apostar também em medidas educacionais que promovam a conservação e a importância dela, né? A importância de preservar, de conservar, né? Esse espaço e a nossa biodiversidade. Novamente, pessoal, eu agradeço demais o convite e contem comigo sempre. Obrigada. Nossa, que interessante, Gabriela. E com isso, encerramos mais um episódio do nosso podcast. Agradeço a todas as nossas convidadas pela presença e por compartilharem seus conhecimentos valiosos sobre o grau de isolamento e sua relação com a conservação da biodiversidade. Agradeço a todos vocês, ouvintes, por se juntarem a nós na exploração desse tema tão relevante. E não esqueçam de seguir o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Continuem acompanhando o nosso podcast nas redes sociais, pois temos muito mais a discutir e aprender juntos sobre a biologia da conservação. Até a próxima semana!